24 de novembro de 2015. Amanhã, Palmeiras e Santos começam a decidir a Copa do Brasil. Veja como foi o último dia de preparação de Verdão e Peixe antes da final. Mais uma vez, mistério no Palmeiras. Treino fechado para a imprensa antes da decisão da Copa do Brasil, quarta-feira na Vila Belmiro. Mas o seu negócio é Brasileirão? Então o Gazeta Esportiva mostra o que ainda está em jogo na Série A. Depois do vexame no Clássico, o elenco do São Paulo se reapresenta e tem conversa com o presidente. Somos todos girafa. Daqui a pouquinho tem Marcelo Melo aqui no Gazeta Esportiva. E ainda, Paulo Orlando, brasileiro campeão no beisebol dos Estados Unidos, fala com o Gazeta Esportiva onde tudo começou. E uma seleção com os gols mais bonitos do Corinthians na campanha do hexacampeonato. Opa, olá, muito boa noite para você ligado no Gazeta Esportiva. A gente já começa falando do Campeonato Brasileiro, que só vai ter bola rolando de novo agora no final de semana. Corinthians é campeão, a gente já está sabendo disso, todo mundo já está careca de saber, mas faltando ainda 2 rodadas para o final da competição, muita coisa ainda pode acontecer. Quem vai disputar a Libertadores da América em 2016? Quem vai ser rebaixado para a segunda divisão? O Gazeta Esportiva fez um balanço da parte de cima e também da parte de baixo da tabela. Confira aí. Para algumas equipes, o Campeonato Brasileiro já terminou. Para outras, as 2 últimas rodadas serão importantíssimas. Quem cai, quem fica, quem disputa a Libertadores da América. Do lado de baixo da tabela, o Joinville já foi. A derrota no fim de semana selou a queda. O Goiás tem situação muito complicada. Resumindo, é preciso vencer os 2 jogos que restam e torcer para Vasco, Avaí, Figueirense e Coritiba perderem as suas partidas. A missão do Vasco é parecida. A equipe consegue se safar com uma vitória e um empate, desde que Avaí, Figueirense e Coritiba percam os 2 jogos. Porém, uma derrota no próximo domingo contra o Santos praticamente define o Vasco na Série B em 2016. A tarefa do Avaí é mais simples. O time precisa apenas vencer a Ponte Preta e secar o Figueirense contra o São Paulo. Isso acontecendo, o time de Floripa só dependerá de si para permanecer na primeira divisão. Do outro lado da tabela, Corinthians e Atlético Mineiro já garantiram vaga na Libertadores. A situação do Grêmio basicamente está definida. Só um desastre daqueles inexplicáveis tira a vaga dos gaúchos. Lembrando que o Grêmio ainda pode beliscar o vice-campeonato, já que na última rodada o adversário é o Atlético Mineiro. Ou seja, 7 times brigam por uma vaguinha no G4. O Palmeiras sonha com um cenário improvável: vencer os 2 jogos e torcer por derrotas de Ponte, Cruzeiro, Sport, Santos e Inter e São Paulo. Será? Ponte Preta, Cruzeiro e Sport estão em situação parecida. Apenas ganhar não é o suficiente. É preciso torcer contra os adversários que estão acima na tabela. Do Santos em diante, a coisa já muda. Uma vitória do Peixe seguida por empates de Inter e São Paulo coloca o Santos em 4º lugar. Daí, é só manter a posição na última rodada. O Internacional tem os mesmos 56 pontos do São Paulo. Uma vaciladinha do tricolor e os gaúchos roubam a vaga. Lembrando que o time do Morumbi só depende das próprias forças para garantir a 4ª colocação. Para quem pensava que o Brasileirão tinha acabado, tá aí a prova que muita coisa ainda pode rolar nesse campeonato. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, indo na contramão daqueles que entendem que campeonato por pontos corridos não tem emoção. Claro que tem. Tudo bem, tivemos definidos o campeão do final de semana e o primeiro rebaixado. Mas tem mais times, pelo menos 3, 5 envolvidos para não cair. Tem mais uns 4, 5 brigando por vaga na Libertadores. E aí você tem esse duelo entre Atlético Mineiro e Grêmio, porque é interessante terminar como vice? Sim, é óbvio que é.
Não porque tem um mérito ser vice-campeão, não necessariamente por isso, mas é que o vice-campeão já vai direto para a fase de grupos, não precisa participar daquela fase eliminatória, que é a primeira fase da Libertadores. Então, vamos imaginar que se o Atlético Mineiro vencer no final de semana, já praticamente garante a participação na fase de grupos. E aí vai deixar o Grêmio em terceiro e o quarto colocado, talvez o São Paulo, talvez o Santos, talvez o Internacional, talvez até o Sport, brigando por essa vaga na primeira fase da Libertadores, que é a fase eliminatória. Portanto, tem muitos interesses ainda em jogo, rebaixamento, Libertadores, por isso que o campeonato, na minha opinião, apesar da decisão do título, apesar do título já estar definido, né, ainda continua bem interessante. Chico, boa noite. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Anitta, um beijo para a Michele, né, que está nos assistindo lá em casa. E eu quero dizer a vocês o seguinte, eu discordo totalmente do Celso, eu acho que não tem nem comparação o campeonato em termos de emoção, em termos de justiça, o campeonato de pontos corridos é o ideal, em termos de justiça, porque quem faz a melhor campanha, quem se organiza melhor, acaba ganhando o campeonato, não tem erro. É quase como se fosse o futebol é meio imprevisível, mas é como se fosse uma coisa que é como se fosse 2 e 2, 4. É uma matemática quase. É uma sequência que tem consequência, né? Não tem como. Clube bem administrado, bem regido, contas mais ou menos em dia, elenco pago, né? Fechado em torno do técnico, é campeão, fim de conversa. E porque soma mais pontos, faz mais gols, aquela coisa toda. E o que demos sorte é que o Corinthians foi campeão. Podia ser, se fosse um outro clube campeão, o Cruzeiro, o Internacional, o campeonato não teria a menor graça. É que foi o Corinthians. E o Corinthians, numa das últimas rodadas, meteu 6-1 com reserva, o time reserva dos reservas, né, no São Paulo com o time titular. O campeonato ganhou graça por causa disso. Mas é um campeonato que nas últimas rodadas, se não tiver se não for equilibrado, ele perde completamente a atração. E vem dizer para mim que tem 5 clubes disputando a 4ª vaga. Isso não quer dizer nada. Isso não traz emoção nenhuma. Então, é verdade que eu até tiro o Palmeiras fora. A Anitta disse, não, o Palmeiras está disputando. De fato, matematicamente sim, mas o Palmeiras mesmo já largou a mão do Campeonato Brasileiro e da 4ª vaga e vai para cima do Santos. Vocês vão ver a diferença da emoção da disputa que vai ter na Copa do Brasil em relação ao que foi no Campeonato Brasileiro. Ficamos aí 15 dias esperando o Corinthians ser campeão. Por quê? Porque o Corinthians jogou mal? Não, o Corinthians ganhou e empatou uma e depois ganhou do São Paulo. Não jogou mal. É porque teve a seleção brasileira que atrapalhou o título do Corinthians antes. Se não tivesse esses jogos da seleção brasileira, né, o Corinthians já era campeão há quase 10 dias atrás. Então, quer dizer, não tem emoção nenhuma. Quando dispara um time na frente, dispara. Agora, não é o caso da Copa do Brasil. A Copa do Brasil vai ter emoção, sim. Os jogos amanhã vão começar a pegar fogo. Esses 2 jogos que vão ter aí, Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras, ou Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos. E aí você vai ver o que é emoção. Aí pode ter pênalti, o gol fora não vale mais 2, agora é gol a mais, você tem que estar concentrado no jogo. O Palmeiras tem chance, sim, senhor. Tem chance, sim, senhor, de ser campeão. É outra coisa. Mudou o astral. Agora um pega para capar que não tem tamanho. E vai todo mundo assistir. Vai querer todo mundo ver. Então é isso que eu acho. Tem muito mais emoção. Eu, Vanderlei Nogueira, defendemos essa tese. O Flávio Prado e o Celso Cardoso defendem o campeonato de pontos corridos. E eu, como acho que futebol e emoção seguem lado a lado, então fico com o campeonato mata-mata, que é muito mais legal. Tanto é verdade que a Eurocopa é mata-mata e a Copa do Mundo é mata-mata também. E todos os outros campeonatos nacionais são por pontos corridos. Isso é uma porcaria. Todo mundo já está sabendo que o Barcelona vai ser campeão. Não necessariamente. Vai. Só tem um que pode segurar o Barcelona, que é o Real Madrid. E é assim, campeonato de pontos corridos é justo. Mas que é chato. Muito bem, o Chico aí já cantou a bola, o Campeonato Brasileiro vai fazer então uma breve pausa, só vai voltar no final de semana. Isso porque amanhã é dia de decisão na Copa do Brasil. A última vez que a bola rolou pela competição foi no dia 28 de outubro, há quase um mês, quando Palmeiras e Santos carimbaram a vaga na final. E a expectativa é de grandes jogos entre os 2 maiores campeões nacionais. Confira aí. Santos e Palmeiras começam a decidir nesta quarta-feira a Copa do Brasil.
e os dois times vivem momentos distintos na reta final do ano. Pelas semifinais, o Peixe não teve muitas dificuldades nos 2 clássicos contra o São Paulo, vencendo com autoridade ambas as partidas por 3-1. Já o Palmeiras atravessa um momento conturbado na temporada. Cheio de altos e baixos nas últimas rodadas do Brasileiro, o Verdão teve 2 jogos emocionantes contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Na primeira partida, após levar 2 gols, o Alviverde conseguiu marcar um gol precioso na cobrança de pênalti de Zé Roberto. No jogo de volta, em um Allianz Parque lotado, foi a vez do Palmeiras abrir 2-0 ainda no primeiro tempo. Porém, um golzinho do artilheiro Fred já na segunda etapa mandou a decisão para os pênaltis. Após muita apreensão dos donos da casa e da estrela de Fernando Praz brilhar, o Palmeiras garantiu a vaga na decisão para o alívio da massa alviverde. Alguns dias atrás, um aperitivo desta final foi realizado na Vila Belmiro. No começo de novembro, o Santos venceu o Palmeiras por 2-1. Thiago Maia e Ricardo Oliveira marcaram para o Peixe, enquanto Dudu descontou para o Verdão. Porém, para as finais, a superioridade santista neste momento pode não significar muita coisa, já que a partida final será no Allianz Parque e o Peixe tem tido mais dificuldades quando joga fora de casa. Além disso, o local é onde o Palmeiras tem atuado melhor durante a temporada. Um clássico, uma grande decisão. E a gente sabe, né? Em 180 minutos, muita coisa pode acontecer. Bom, meu caro Celso, como eu já estava dizendo lá no comentário anterior, é uma decisão fantástica, né? Estava conversando com o Barba hoje na redação, o nosso querido Barbosa, e o Felipe Barbosa, e ele estava me lembrando, Chico, é a primeira decisão de clubes paulistas na Copa do Brasil, a primeira grande decisão paulista na Copa do Brasil, porque o Palmeiras já foi campeão, o Corinthians também e o Santos também, o São Paulo que nunca foi. O São Paulo ultimamente não está sendo nada, né? É um 0 à esquerda. Mas é um comentáriozinho só à parte. Mas, enfim, é um 0 à esquerda. Agora, vai ser um jogo que eu acho que vai ter que ser jogado com bastante cautela. Principalmente pelo Palmeiras. O Palmeiras não pode ser goleado lá na Vila Belmiro. Não em termos de placar, porque agora o gol fora não conta, né? Por exemplo, que é também uma grande bobagem. Se valeu o campeonato inteiro, tem que valer também na final. Mas é que nem Libertadores é assim também, né? Libertadores é assim, chegando na final não vale gol fora. Mas o que eu acho é assim, Celso. O Palmeiras tem que jogar com cautela, porque já que para perder para ele não interessa, ele sabe que na Arena a possibilidade de matar o Santos é grande. Porque o Santos não conseguiu vencer um jogo fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Um jogo fora de casa. Eu acho que só na Copa do Brasil ganhou o Corinthians na Arena, ganhando 2-1. Mas o Corinthians abriu mão do campeonato também, tem essa. Não que o Corinthians não jogou empenhado e tal, mas abriu mão, não foi atrás. Sabia que estava na frente no Campeonato Brasileiro, virou o primeiro turno na frente e optou pelo campeonato. Focou. O Palmeiras não. O Palmeiras tem que segurar o Santos lá na Vila. Essa é a tática do Palmeiras. E ganhar aqui, porque aqui é difícil o Palmeiras perder. Eu duvido que o Palmeiras perca na Arena. Agora, é difícil ganhar do Santos lá? Então, pelo menos brigar pelo empate. O curioso, Chico, é que quando os dois times se classificaram para a final da Copa do Brasil, o Santos estava voando e o Palmeiras não estava bem. Se a gente for pegar os últimos 10 jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, 10 jogos, o Palmeiras só venceu 1. Quer dizer, um aproveitamento muito ruim. Péssimo. E ainda na Copa do Brasil, foi um sufoco aquele jogo com o Fluminense que garantiu a classificação. Tinha perdido lá no Rio, e aqui em São Paulo, sabe, foi na Bacia das Almas. Então, o Palmeiras não evoluiu desde que se classificou. Mas o Santos, que estava lá em cima, deu uma baixada de bola. 3 jogos sem vencer. Quer dizer, tinha aquela... Sem fazer gol. Isso, e o que mais se destacava no Santos é justamente o poder ofensivo. O ataque. E aí você tem que considerar, inclusive, que o Santos empatou 0-0 com o Flamengo jogando na Vila.
Depois de uma sequência aí de 15 jogos e 15 vitórias em seus domínios. Pior que isso, Celso, o melhor em campo foi o goleiro do Santos, o Vanderlei. Fez defesas milagrosas. Exatamente. Aí perdeu em Curitiba com o time reserva, tudo bem. Aí veio empatado com o Joinville fora também. Time que caiu para a segunda divisão. Então, eu acho que as coisas estão bem equilibradas. Aquela vantagem que aparentemente o Santos tinha quando se classificou, se comparado com o Palmeiras, hoje já não existe mais. Eu já não vejo, já não sinto no Santos a mesma confiança de outrora. E pesou muito, obviamente, claro, a armação tática do Flamengo, que levou ao empate em 0-0. Por que você está rindo? Eu achei bonito, já não vejo mais no Santos a mesma confiança de outrora. Dá uma estrofe de música, não é? Já não vejo dessa maneira. Então... Para quem não sabe, o Celso é um poeta. Ele grava as músicas e ele faz as letras das músicas, não é verdade? Sim. E ele fica estudando. Para quem não sabe, sou eu, né? Entendeu? Dos shows tal dele. Então ele tem uma veia literária. Sei. Né? E uma veia poética. Não, por acaso eu virei jornalista, né? Porque eu gostava de escrever. Você tem razão. Gostei. Nesse aspecto parabéns, você tem razão. Celso. Parabéns. Muito obrigado, Chico. Dinado, Celso, você merece. Bom, aliás, em cima você estava bonitinho apresentando o programa. Muito obrigado. Tava uma graça. Eu assisti. Mas acho que não deu tempo de eu chegar. Não deu tempo de eu chegar para eu fazer ontem, que a Michelle passou mal. Em cima dessa discussão dos rapazes, eu convido você aí de casa para votar na nossa enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber o seguinte: qual vai ser o resultado da primeira partida da decisão da Copa do Brasil? Vence o Santos, dá empate ou o Palmeiras ganha na Vila? Acesse o site, vote. O resultado eu vou dar no final do programa de amanhã. No final vocês discutiram, o Palmeiras não está bem. Olha como as coisas mudam. Aliás, acho que eu disse isso na ocasião da classificação do Santos. Se o jogo fosse na semana seguinte, Santos, sem discutir. Por tudo que aconteceu nos últimos jogos, estou sentindo o cheiro de empate na Vila. Jura? Sim. E eu também estou achando que o Santos, se ganhar, vai ganhar de 1-0. Não vai fazer aquela diferença toda. Porque, na verdade, Celso, hoje no futebol brasileiro é muito difícil um time ficar bem em 2 campeonatos simultâneos de difícil disputa, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. São poucos times que conseguiram a dobradinha, muito pouco. Depois que todos os times que disputam a Libertadores disputam também a Copa do Brasil, complicou demais, entendeu? Complicou demais. Antigamente, quando não disputavam, aí sim, era um torneio mais fraco. Mas agora ficou um torneio forte pra caramba e os times chegaram cansados. Agora vamos ver quem tem garrafa vazia para vender. Bom, o Celso vai de empate. E eu vou de empate também. Tá. Uma leve possibilidade de dar Santos. Eu acho que 2-1 Santos, tá? Eu sinto isso. Bom, importante dizer que é o seguinte: essa vai ser a primeira vez que os 2 clubes paulistas decidem a Copa do Brasil. Mas não será a primeira vez que Santos e Palmeiras se enfrentam pela competição mais emocionante do país. Em 98, os 2 rivais paulistas se enfrentaram na semifinal. Depois de um empate em 1-1 no Palestra Itália, o segundo jogo aconteceu na Vila. Daí, você lembra o que aconteceu? Atenção, Anderson vai batendo, a cabeça do gol, gol! De castigo! Viola! Abre o placar na Vila Belmiro com 2 minutos e 50 do primeiro tempo. Aí vem Anderson. Lá no comando, o Jorginho está pedindo a bola, o tiro direto de Anderson. Jorginho mete um calcanhar na bola, Miller cai, não chega a participar da ação. Enquanto isso, o Aguinaldo vai para o ataque. Paulo Nunes lançado dentro da área, jogou no comando, Calzés, gol! Gol do Palmeiras! Aliás, um lindo
o gol bem construído de Paulo Nunes para o Zé. Corre o Zé, tá para dentro da área, tirou o Zé, defendeu e o Zé ganhou a bola do Arzel. Passagem para Jorginho, chegou, tirou, Veloso, catou, pega Miller, tirou na cara do gol, não alcança, a bola passa chorando. Correu Sandro Veloso, espalmou aquela bomba. Pé alto de Júnior, ele queria falta, como é que ele pode querer falta? Correu o Baiano, chegou o Baiano, cruzou para a cara do gol, atenção, olha aí o Adiel para chutar fora. Ele elabora a jogada, aciona Júnior, que toca pela meia, para Darcy, é perigo, é gol! De Darcy. Miller toca para frente, para Viola lá dentro da área, pegou Viola, chutou, bateu em Veloso, defende de volta o goleiro. Olha o Baiano, para até tentar chutar gol, e é o que ele faz. Kaique, ensaio o tiro, ele chuta bem, bateu em Viola, tentou Viola, Adiel, chutou, Castro. E Paulo Nunes partiu para dentro da área. Isso aí é pênalti. Isso aí em qualquer gramado é pênalti. O juiz estava no meio do campo, não viu nada. No cruzamento, Miller tentando encobrir, a bola vai haver longo, defendeu. Ariel chutou. Errado. O garoto jogou a bola longe demais. Ainda tentou tocar Baiano. Ficou pela direita para Caico. Viola chegou. Olha o pênalti aí no Viola. Olha o pênalti aí no Viola, ele deu o quê? Eles se abraçam, os jogadores do Palmeiras, porque o Viola sofreu falta, ele deu o contrário. Quando o Caico vai para a cobrança desse tiro de canto, ela ficou chorando, atenção. Brincadeira. Pegou de volta, puxou para o pé direito, jogou lá dentro para Viola, tenta virar a Viola, dominou para Fernanda, tirou Veloso, catou e recuperou. Lá vai o escanteio batido pelo Santos, tenta cabeçar, gol. Do Santos acontece com 47 minutos e 50. Argel não se contém de emoção ao empatar a partida. 2-2, mas com 2-2 ainda vai dando Palmeiras na classificação. Como é legal a gente relembrar esses jogos, né, Celso? Pois é, e já faz tanto tempo, né? 98, 17 anos. Você vê o Argel, que hoje é técnico do Internacional, jogando, o Viola, que havia passado pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo Vasco. Exato, jogando no Santos. E esse ano foi o ano da primeira conquista de Copa do Brasil do Palmeiras. Foi. Porque o Palmeiras havia chegado à final em 96 com o Luxemburgo, tinha aquele timaço e perdeu a final para o Cruzeiro, no Palestra Itália, e aí pôde ganhar essa Copa do Brasil em 98, já sob o comando do Filipão, para no ano seguinte ganhar a Libertadores da América, que era o grande sonho do cogestor Parmalat. Rapaz, eu não lembrava que o tal do Darcy marcou um golaço. Você vê como a memória da gente é. Agora, veja que de cada defesaça do Veloso, né? Hoje o Veloso é comentarista lá na Bandeirantes, no programa do Neto, né? Grande, estupendo, magnífico Neto. Beijo pra você no coração. Aliás, o Neto que disse pra mim que assiste sempre o Gazeta Esportiva. Eu sei, o Neto é gente finíssima. O Neto é gente finíssima, eu gosto muito dele. Sou suspeito pra falar, porque quem colocou o apelido nele de xodó da Fiel fui eu. Né? E ele realmente é o xodozão da Fiel. Agora, o Veloso jogava muito, né, cara? Jogava muito no gol. Outro dia eu estava vendo o programa deles lá na Bandeirantes, na hora do almoço, e o Neto tirou o sarro do Veloso e falou assim: ô Veloso, se você voltar pro gol do Palmeiras, você engole o Praz, né? Aí o Veloso, não, eu tô com dor nas costas, tô com dor não sei aonde. Mas olha o Veloso, cara, que jogava o Veloso. Que absurdo de goleiro que era esse Veloso, cara. Como jogava. Você tinha posição, saída de bola, tempo de bola. Era um goleiraço.
faz parte, né, daquela escola seguida de goleiro. Depois dele veio o Sérgio, né? Não, que, se não me falha a memória, era treinado pelo Valdir Joaquim de Moraes. Era treinado, todos eles foram treinados pelo Valdir Joaquim de Moraes. E outra coisa, aí depois veio o Marcos, né? E depois o Marcos Sérgio, aí pegaram o lugar dele. Mas vou te contar uma coisa, o Veloso era um baita de um goleiro. Eu sempre quis ele no Corinthians, agora que acabou tudo isso, ele encerrou carreira, disse que está com dor de todo quanto é lugar. Então, agora, mas quem queria no Corinthians queria, ele era um bolão, jogava um bolão. Os maiores goleiros do futebol brasileiro foi o Veloso. Agora vamos com as informações do tênis. O número 1 do mundo nas duplas, Marcelo Melo, reuniu a imprensa nesta terça-feira para falar da excelente temporada desse ano, que entre várias conquistas fez história ao ganhar pela primeira vez ao lado do croata Ivan Dodig o badalado Roland Garros. Veja aí na reportagem do Jonas Campos. O melhor jogador de duplas do mundo volta para casa feliz da vida e nas graças da torcida. Não é para menos. O mineiro Marcelo Melo retorna ao Brasil após um ano histórico. Os 6 títulos conquistados e os resultados expressivos ao longo da temporada, com direito a uma sequência de 17 vitórias seguidas, renderam ao brasileiro o posto de número 1 do ranking mundial de duplas. Para mim, pessoalmente, representa muito, né? Como eu sempre falo, você tem um sonho de criança de ganhar um Grand Slam, de chegar no número 1 do mundo, às vezes parece muito distante, foi a mesma coisa que aconteceu com o Guga. A gente sempre tem um sonho final, lá no meio do caminho tem milhões de coisas que vão acontecer. Eu fiquei realmente muito feliz, foi um momento muito emocionante que depois do jogo em si, que eu sabia que eu ia virar especialmente com meu irmão, a gente abraçamos, a gente ficou chorando praticamente com 5 minutos. Em 2015, Marcelo Melo foi campeão dos torneios ATP 500 de Acapulco, Tóquio e Viena. Levou também os Masters 1000 de Xangai e Paris. E ainda na Cidade Luz conquistou aquele que foi o principal título da temporada e também da carreira, justamente no lugar onde Gustavo Kuerten tanto brilhou, Roland Garros. Para você chegar no número 1 do mundo, você tem que ter no mínimo um título de Grand Slam no ano, né? Você depende daquela quantidade de pontos em um resultado só para poder chegar, né? Hoje eu acho que tem quase 9 mil pontos, então você demanda dessa quantidade de pontos. Então, a partir daquele momento, a gente acreditou que esse seria o ano. Os irmãos Braz, a gente sempre brincou, né? Falando, pô, a gente só vai chegar a 1 se eles pararem de jogar. Poder chegar número 1 com eles jogando ainda, para mim, torna muito mais especial. Agora o brasileiro está garantido no lugar mais alto da lista, pelo menos até o fim do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam de 2016. E falando no ano que vem, a Olimpíada do Rio já é assunto entre Melo e os principais nomes do tênis mundial. Como vocês já devem ter visto em inúmeros vídeos, conversas que eu já tive com o Djokovic, com o Wawrinka, não estou mentindo, a cada 3, 4 dias eles vêm me perguntar, e as Olimpíadas, as quadras estão prontas, como é que estão as quadras, onde que eu posso ficar, como é que é, não sei o quê. Então, até para eles, praticamente a prioridade máxima. Para nós, com certeza, vai ser mais ainda. Muito legal. Bom, os atletas brasileiros entraram de vez nas principais ligas esportivas dos Estados Unidos, depois dos títulos de Thiago Splitter e Leandrinho na NBA e dos recordes de Cairo Santos na NFL. No último mês, o paulista Paulo Orlando foi o primeiro brasileiro campeão na Major League Baseball. E por isso, o repórter Alexandre Silvestre conversou com o campeão no campinho de beisebol, onde toda essa história começou. O Paulo Orlando nasceu em São Paulo e, como a maioria das crianças brasileiras, jogou futebol na rua. Mas aos 11 aninhos de idade, o cara trocou a bola de capotão pela de beisebol, pela luva, pelo taco. Explica melhor essa história, Paulo. Por que não o futebol e o beisebol? Olha que a gente encontra aqui, né? Tipo, isso era a minha vida, né? Desde pequeno, né? Vim encontrar todos esses times, a alegria que eles têm de ver esse beisebol. Então foi com isso que eu fiquei no beisebol, né? Durei todo esse tempo aí jogando beisebol. E quem te apresentou o esporte? Foi um doutor que ele tá até aqui hoje, né? A culpa é sua. Feliz ou infelizmente? Deu certo, hein? E o senhor notou talento no menino ou de cara o senhor quis dar uma oportunidade só para criança e para completar seu time? Era um menino rápido, né? Um menino esperto. Eu falei, olha, ele vai me ajudar a equipe. Aí, bem ou mal, ele foi. Você teve uma infância difícil?
Vamos dizer que sim, né? Igual eu sempre recebi ajuda dos familiares ali do Nikkei, né? Para material. Pode ver que é um pouco complicado ter chuteira apropriada, né? Luva, taco. Então, assim, foram eles, né? Que me colocaram nesse mundo, né? Do beisebol. E sempre de fim de semana a gente tinha toda essa alegria aí para vir e jogar o beisebol. Você foi campeão da principal liga do beisebol mundial, é isso? Isso. Qual a sensação? Primeiro brasileiro campeão. Então, como posso dizer, é tudo muito rápido para mim, né? Porque já estava muito contente, né? Pelo fato de ter chegado na Grandes Ligas, né? E logo chegar e disputar uma final e eu estar entre o time, né? Estar entre os 25 jogadores. É uma coisa assim que eu digo que eu estava no lugar certo, no time certo, né? O time que o ano passado foi vice-campeão e esse time veio com toda a garra, né? Para ganhar e o campeonato, né? A divisão primeiro, né? A Liga Americana e logo em si veio a World Series, né? Então, assim, é orgulho, né? É o máximo que o jogador de beisebol pode conseguir. Porque tem muitos jogadores que já jogaram muitos anos, super estrelas lá nos Estados Unidos e não teve esse título, né? Ou ao menos chegar a uma final. Como é que é fora? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem essa repercussão toda? Tem. Me falaram que na Venezuela você é monstro. Não, na Venezuela também é como se fosse assim, qualquer estádio que for, sai do jogo, sempre tem alguém para pedir um autógrafo, uma foto. Vou no shopping lá na Venezuela, então eu até falava, né, que era mais famoso, né, na Venezuela do que no Brasil, porque na Venezuela qualquer rua que você anda, eles vão te reconhecer, porque eles acompanham muito beisebol, né. Aqui no Brasil, claro, espero um dia mudar isso, mas você pode ver, mesmo no estádio de beisebol e é reconhecido porque todo mundo sabe, todo mundo gosta, ama desse esporte, joga por lazer mesmo e tem muitos pais que também estão começando a trazer os filhinhos aí para jogar. Então é bacana, é a primeira vez que eu tenho essa recepção assim no estádio aqui no Brasil, né? Então é bacana demais. E como é que foi ser recebido no CT do Corinthians pelo Malcolm, ganhar das mãos dele uma camisa personalizada? Você é timão de coração mesmo? Timão, né? Então, eu fui como fã, na verdade, né? Porque, tá ali e ver o treino. Entendeu? Te ver ali e ver jogadores assim que, o Tite, né? Ver técnicos assim, é bem bacana. Receber a camisa com o nome, então foi inacreditável, né? Tem que ser aquele torcedor agora que tem que cobrar, né, do jogador, ao contrário como que eu faço no beisebol, que cobram de mim, né? Então é bacana ter essa homenagem, chegar aqui no Brasil, né? E espero dar muitas alegrias aí também. E se a bola do futebol brasileiro tá murcha, essa aqui, ó, pelo jeito tá cheia, ó. É pequenininha, pesada, mas estamos fazendo bonito, graças a esses caras aí, ó. Demais. E você aí de casa, fale com a gente através do Twitter do programa. O endereço é twitter.com/Gazesportiva. Lá você fica sabendo tudo que rola aqui no Gazeta Esportiva e você pode também rever os nossos programas lá no site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. Agora vamos para outro site. O destaque do nosso site gazetesportiva.com é a escolha da reportagem especialíssima do site para receber o troféu Ford ACESP, a mais importante premiação da imprensa esportiva aqui em São Paulo. A reportagem Ofuscado por Padrasto, pai biológico se orgulha de Medina à distância e conta a história até então pouco conhecida do pai biológico do primeiro campeão mundial de surf, o Gabriel Medina. Assinada pelos repórteres André Sender, Bruno Secom, Helder Júnior, com imagens de Sérgio Barzaghi. A reportagem foi ao ar poucos dias antes de Gabriel Medina conquistar o título mundial e foi premiada na categoria Outros Esportes. Para você conferir essa matéria completaça, entre lá no site gazetesportiva.com. Nós da TV Gazeta também, vale lembrar, estamos disputando também o prêmio da CESP. O nosso querido colega Flávio Prado concorre na categoria Melhor Apresentador. Muito bacana, hein, gente? Parabéns. Bacana mesmo. Legal. Tomara que ele ganhe. Porque eu acho que hoje na televisão brasileira é o melhor apresentador mesmo. O mais tradicional, jornalista, tem opinião, conduz o programa muito bem. Eu sinceramente, não voto mais esse troféu ACESP, né?
Eu me recuso a votar faz tempo já, porque eu acho que esse troféu não é tão justo às vezes. Mas agora foi. Essa reportagem realmente foi um furo de reportagem, né? Isso é legal, bacana, que mostra a realidade, infelizmente, da sociedade brasileira. Às vezes, aquele que faz o filho não é o pai é outro, e o outro é melhor que o pai biológico, né? Aí, especificamente é o caso do Medina, e o Flávio Prado, que merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração, porque é um cara muito bacana de se trabalhar. Ele e o Celso não se dão muito bem. Porque ele toda hora ele fica revelando as intimidades do casal, é verdade. Imagina, adoro o Flávio Prado. E você fica meio chateado com ele, mas... O Flávio Prado, ele transita entre o futebol e um pouquinho do ramo do Leão Lobo, assim, de vez em quando. Ele foi muito amigo do Leão Lobo. Essa versatilidade dele é que é bacana, né? É muito bacana, ele era um fofoqueiro. Ele tem essa escola de variedades, né? Bom, brincadeiras à parte, parabéns a todos aí pela indicação. Agora a hora da gente falar do Corinthians, campeão, ou melhor, ex-campeão do Brasileirão. Faltando ainda 2 jogos para o final da competição, a diretoria já começa a colocar em prática o planejamento para 2016, com a antecipação dos exames médicos. Hoje, os jogadores reservas realizaram as avaliações cardiológicas e clínicas. Amanhã vai ser a vez dos titulares. Mas, para homenagear a Fiel, a nossa equipe fez uma seleção dos 10 gols mais bonitos da campanha do todo-poderoso Timão. Vamos ver. Meus amigos, olha, de todos esses gols maravilhosos, bonitos, decisivos, eu sou mais o gol do Gil contra o Vasco. Nossa, olha, a gente tá babando aqui. Durante o VT, o Chico ficava assim, nossa. Qual é o do Gil, então? O do Gil. O do Gil marcou, né? Porque foi um gol de zagueiro e um golaço, né? Um golaço. Ele bateu por cobertura e ele chutou de propósito pro gol. Não foi sem querer, não. Esse negócio, bateu, cruzou não, bateu mesmo. Quer dizer, é coisa rara de se ver. Agora, quase todos os gols do Corinthians foram bonitos, né? Você não pode dizer que... O meu preferido, por exemplo, não entrou. Foi do Jadson contra a Ponte, que bateu de fora da área, a bola fez uma curva. Olha aí, esse gol do Gil né? Desses daí, eu acho que o que eu gosto mais é o do Luca por toda a jogada trabalhada. Se bem que esse do Luciano também contra o Avaí também. Nossa, o golaço do Luciano. Se bem que aquele outro tá rolando. Esse gol do Luciano foi quando o Corinthians começou a arrancar e virou em primeiro lugar. Que o Luciano marcou em 3 jogos 5 gols. Aí ele se contundiu no primeiro jogo e aí abriu o caminho para o Wagner Love. E abriu o caminho para o Wagner Love. E depois o Corinthians foi atrás do Luca
contratado junto ao Criciúma e atrás meu Deus, até esqueci o nome do cara que veio da Ponte Preta. Do Lincoln. Do Lincoln. Aliás, não teve chance, mas é bom jogador. Não sei o que futuro que vai ter. Agora, esse gol do Marcial aí, por exemplo, foi o único gol desse menino no campeonato. Mas valeu por quantos gols valeu esse gol? Porque ele entrou numa hora em que estava todo mundo precisando de um meia, e entrou e logo de cara fez 1-0. Aí depois o Corinthians ganhou de 2-0. Você me falha a memória. Então, eu acho que o Corinthians, vou te contar, é um todo, né? Celso, desculpa, fala aí, quantos jogos o Corinthians jogou em casa, quantos jogos ele ganhou e perdeu e empatou? Em casa foram 18 jogos, 16 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Derrota para o Palmeiras. Isso. O Barba aqui está dizendo aqui, derrota para o Palmeiras. Eu sei que foi para o Palmeiras. E fora, o aproveitamento também é bom, com 8 vitórias fora de casa, 7 empates e 3 derrotas. 7 empates, quer dizer, é uma campanha retocável. Não tem o que discutir. Muito bem, os garotos do São Paulo venceram o Atlético Paranaense por 2-0 e conquistaram agora há pouquinho, lá no Morumbi, o título da Copa do Brasil Sub-20. Já no elenco profissional, a situação continua conturbada. Momentos antes do jogo, cerca de 100 torcedores protestaram do lado de fora do estádio. No CT da Barra Funda, a tarde foi bastante conturbada. Uma reunião do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva com os jogadores. Veja aí na reportagem do Adriano Dolfi. O horário do treinamento do São Paulo foi antecipado em 1h30, mas a imprensa teve que aguardar por aproximadamente 30 minutos o final da reunião entre jogadores, comissão técnica e o presidente do clube, após a goleada humilhante de 6-1 para o Corinthians. Leco saiu apressado do clube, sem dar entrevista. Em campo, uma desanimada roda de bobinho antecedeu o treinamento comandado por Milton Cruz. E 2 ausências foram notadas aqui no gramado. A primeira de Paulo Henrique Ganso, que não atuou contra o Corinthians por causa de um problema na coxa, mas que tem previsão de retorno para o duelo deste sábado contra o Figueirense, no estádio do Morumbi. Previsão menos otimista tem o goleiro Rogério Ceni, que não atua com a camisa do São Paulo desde o final do mês de outubro, quando lesionou o ligamento do tornozelo. O jogador ainda não tem previsão de retorno aos treinamentos e pode adiar a sua despedida em jogos oficiais dentro do estádio do Morumbi. As 2 próximas partidas podem carimbar o passaporte tricolor para a disputa da pré-Libertadores em 2016. Caso contrário, o clube fechará o ano com uma das piores temporadas dos últimos anos. Chico, o São Paulo depende do próprio esforço ainda para se classificar para a Libertadores. A questão é como se reerguer depois dessa, dessa burdoada. Deixa eu até sentar melhor aqui. Porque... dessa burdoada que tomou do Corinthians. O Leco veio a público, deu entrevista, sabe, não me soa convincente. Não me soa verdadeiro, essa é a questão. Parece que é muito mais um discurso para mostrar que está ali na condição de presidente, que está fazendo... Mas aí quando vem com a história de que, se nós tivéssemos tido um pênalti contra o Corinthians, se o Rogério Ceni não tivesse falhado contra o Palmeiras, nós teríamos melhor... Sabe, se o São Paulo não tivesse feito tanta asneira, tanta atrapalhada, que é muito cômodo chegar e falar assim, já atribuí ao Rogério que falhou, ao árbitro que eventualmente não deu um pênalti. O São Paulo foi beneficiado e foi prejudicado pela arbitragem. Então é sempre, o dirigente vem a público para transferir para um terceiro uma responsabilidade que é dele. Essa é a questão. Essa é a defesa dos fracos, né? Sabe? O tipo da defesa não assume nada. Exatamente. Não assume absolutamente nada. Por isso que ontem, Celso, quando nós estávamos aqui, você e o Flávio, eu disse e repito aqui, ontem era o dia dele chegar e falar assim, ficam no clube, fulano, saem do clube, cicrano. Ele devia bater, e o técnico é esse cara. Por quê? Isso é fundamental para começar um trabalho. Então, eles, não, eu vou adiar porque nós temos chance de ganhar. Com essa animação, olha como os caras estão animados ali. Parece um enterro o treino do São Paulo. Parece que tem um defunto lá no meio, que é o próprio São Paulo, simbolicamente, num caixão, fechado, escrito 6-1. E os caras estão olhando para a bola como se fosse um caixão. E o que é que esse time vai fazer no campeonato? Eu duvido que faça alguma coisa. Tá certo que são 2 adversários fracos,
Figueirense e Goiás, mas eu acho que não foi nada. Os caras estão broxados, caídos, pum, tombados. Então, assim, meu filho, nem Viagra vai. Pum, entendeu? Pum. Voltamos a falar da decisão da Copa do Brasil. O Santos fez agora à tarde o último treino antes da partida e o repórter Fernando Gavini estava lá e acompanhou tudo de pertinho. Vamos ver. Como virou praxe com Dorival Júnior, o treino é secreto no Santos. Ainda mais na véspera da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. A imprensa só pôde acompanhar a entrevista coletiva do volante Renato e depois dos 15 minutos iniciais do treino, os jornalistas foram convidados a se retirar do CT. A única dica do que estava prestes a acontecer no campo foi dada pelo próprio Renato, antes mesmo do treino começar. É uma preparação não tão forte, né, como a gente faz no dia a dia. Numa véspera é mais um posicionamento, uma conversa, ver o que o adversário tem de melhor, procurar trabalhar isso no campo, mas como eu falei, sem muita intensidade para poder guardar energia para o jogo de amanhã. Esta será a 6ª vez que Santos e Palmeiras se enfrentam na temporada. Os resultados até agora sugerem equilíbrio. Nos 3 jogos disputados na Vila Belmiro, o Santos venceu por 2-1. Nos 2 que aconteceram no Allianz Parque, deu vitória do Palmeiras por 1-0. Se os resultados se repetirem mais uma vez, a decisão tem tudo para ir para os pênaltis. Por isso, o treinamento de penalidades tem feito parte do dia a dia do Santos. Pode haver essa disputa, né, já que mudou a regra, né, do gol fora. Então, teoricamente, se no Paulista esse gol fosse válido, o Palmeiras seria o campeão, né, pelo gol marcado fora de casa. Então, pode haver. A gente sabe que os clássicos são sempre decisivos, são sempre no placar apertado, né, principalmente nós jogamos com o Palmeiras. Então, a gente vai treinar essas cobranças de pênalti, porque, como eu falei, a gente não tem que menosprezar e muito menos desrespeitar a equipe do Palmeiras, porque tem muita gente de qualidade, então pode ser que haja a cobrança nos pênaltis. Então a gente vai treinar isso também. Já viemos treinando isso na semana. Sempre que acaba os treinamentos, o Dorival pede para que a gente possa estar batendo os pênaltis, como nos jogos. Então é uma coisa que a gente tem em mente também, que possa ocorrer essa final nos pênaltis. E do lado palmeirense não foi diferente, portões fechados no último treino antes da decisão. A reportagem é do Felipe Esboril. A equipe do Palmeiras vai se preparando para a primeira partida da decisão da Copa do Brasil, que acontece nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, às 10 da noite. Por aqui, nesta tarde de terça-feira, na Academia de Futebol, treino fechado para a imprensa. A exemplo de ontem, o técnico Marcelo Oliveira quer privacidade para montar o time para esta decisão. Um confronto equilibrado em 2015 entre as duas equipes. 3 vitórias para o Santos, 2 para o Palmeiras. Por isso, não há favoritismo. Partida de futebol decisiva entre grandes equipes, com a tradição, com a camisa, torcida numerosa, aí existem outros ingredientes. Primeiro o regulamento. 2 jogos, né, um jogo fora e o outro em casa, e o aspecto decisivo. Então, errar menos, concentrar muito, aí depois vem a organização tática, a parte técnica, né, a individualidade, tudo isso conta também. Uma das preocupações do Palmeiras com relação a este jogo de amanhã é com a condição do gramado da Vila Belmiro. A cidade de Santos sofreu com as fortes chuvas nos últimos dias e pode ter prejudicado um pouco a condição do local. Essa situação é uma situação para as duas equipes, né? Pode ser uma dificuldade para as duas equipes e, às vezes, né, para quem propõe o jogo mais ou que tem que tomar a iniciativa imediata que está jogando em casa. O trabalho do técnico Marcelo Oliveira fora do campo também existe e o lado psicológico com os jogadores é fundamental. A final de campeonato tem que ser trabalhado o psicológico, o emocional, sim. São jogos que os jogadores vão muito pilhados, né? Houve-se 2, 3 semanas direto sobre a importância do título, sobre o jogo, e você precisa
exercer um jogo com intensidade, né? Ser combativo, ter esse espírito, mas com equilíbrio emocional. Então, essa parte emocional ela tem um peso importante. Chico, e falando em emocional, acho que até fruto da final do Campeonato Paulista, a rivalidade entre Santos e Palmeiras está mais acirrada. No jogo que nós vimos aqui pelo Campeonato Brasileiro, lá na Vila, o clima estava quente. E acho que vai ser um jogo tenso. Vai ser um jogo difícil para o árbitro administrar. Você tem razão. Principalmente por parte do Palmeiras. O Dudu, por exemplo, é um sangue quente do caramba, né? Tem também o Ricardo Oliveira com o Fernando Praz. Tem uns episódios mal resolvidos. Exatamente. O Gabigol com o Vitor Hugo. Né? Então tem umas rivalidades. É uma rivalidade entre eles. Exatamente. Né? Eu peguei você me pegou por trás. Arouca, né? Que não é também flor que se cheira. Então vai ser um jogo muito pegado. Isso o Marcelo tem razão. Mas vamos lá, faz parte. Por isso que é legal, né, essa final. Muito bem, a gente termina então a Gazeta Esportiva de hoje e o resultado da enquete eu dou no final do programa de amanhã. Quem sai na frente? Palmeiras, Santos, amanhã, resultado. Tá, eu vou sentar aqui, tipo estilo calçada. Tchau, gente, até amanhã, 6 da tarde. Falou. Nos vemos no Jornal da Gazeta daqui a pouquinho. Não tem até chifrinho, não tem chifrinho de jeito nenhum, tá? Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world